Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiver aqui nos acompanhando no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, ou que no Notícias Comentadas, fazendo aquele fechamento ou, devo dizer, abertura da semana. Provavelmente você deve estar me escutando em pleno dia 5 de fevereiro de 2024 e vendo aqui algum material da imprensa. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, venceu as eleições primárias do Partido Democrata no estado da Carolina do Sul, de acordo com projeções aí da imprensa. Essa é a primeira disputa do partido que tem entre os concorrentes, além de Biden, a escritora Marianne Williamson e o deputado Dean Phillips. Em 2020, a Carolina do Sul foi essencial para impulsionar a corrida eleitoral de Biden à Casa Branca. E na mesma linha, né, a gente está vendo aí o Biden disputando com outras duas pessoas a corrida, né, dentro do Partido Democrata para poder ser o favorito, né, para poder ser novamente aí candidato à reeleição, a candidato à presidência dos Estados Unidos, e o Trump, aquele mesmo que concorreu com Biden, né, tentando agora a mesma façanha aí pelo Partido Republicano e aparentemente não encontrando grandes dificuldades, principalmente considerando que é só ele e uma outra candidata não tão expressiva quanto o próprio Trump. Isso é bastante curioso, porque a gente está vendo aí basicamente a história se repetindo, né? Eu não me lembro de uma eleição nos Estados Unidos em que houve esse, digamos, repeteco. Claro que as coisas ainda não estão definidas, mas tudo leva a crer que, pelo andar da carruagem, nós teremos uma nova eleição Trump versus Biden, o que significa que a gente vai repetir o mesmo pleito aí, né? Nós vamos repetir a mesma história da eleição, então, de 2020, o que é bastante curioso. Não se via acontecer algo do tipo. Mesmo o candidato republicano disputando contra o mesmo candidato democrata em eleições seguidas, né? Obama, por exemplo, disputou com outras pessoas, o próprio Trump disputou com dois nomes diferentes e por aí vai, né? Bill Clinton, até posso checar aí com alguns colegas mais da área de história, mas dentro do que fiz algumas pesquisas aí, pelo menos da história recente das eleições dos Estados Unidos, realmente achei bastante estranho tudo isso aí que foi colocado, que apareceu, porque realmente estamos então repetindo o mesmo pleito, né? A mesma eleição praticamente. E sabe-se lá que resultados que elas poderão ter, né? Na última vez, Trump acabou perdendo, né, para Joe Biden, porém Biden não está com a corda toda lá nos Estados Unidos. E como o Partido Republicano também fracassou na escolha, né, e principalmente na promoção de um novo nome, a gente acaba vendo aí essa, eu diria até mesmo que patética encenação da democracia burguesa no país, que é um grande paradoxo, né? É um grande exemplo aí das contradições do capitalismo. Enfim, são coisas aí um tanto quanto complicadas, né? E outros pontos aqui que estão sendo destacados também na imprensa é justamente o que eu particularmente achei bem complicado, mas de qualquer forma, né, quem sou eu aí para falar se
deve ou não. A questão é que eu, particularmente, não sou do PT. Sei que muitos internamente estão insatisfeitos com essa história, enquanto outros apenas, né, seguem aí o grande líder e acatam qualquer que seja a sua decisão. Falo da escolha de Marta Suplicy, agora de volta para o PT, para ser aí a candidata na chapa do Guilherme Boulos para a prefeitura da cidade de São Paulo. Guilherme Boulos, do Partido Socialista, já um nome um tanto quanto controverso dentro do próprio partido, por se aproximar muito da herança lulo-petista e, consequentemente, não ser uma voz mais à esquerda e combativa daquilo que o próprio partido acaba errando, né, com relação ao apoio ao PT e ao governo Lula de modo geral. Pelo contrário, na verdade é justamente quem acabou nos últimos anos promovendo cada vez mais uma aproximação do PSOL com o PT, até culminar no que a gente viu hoje. Se pensar que a história do PSOL foi justamente ser um partido à esquerda que rompesse com o petismo e os paradigmas petistas de se malcomunar com a direita ou com determinada ala da direita para poder garantir a tal governabilidade, aí a gente acaba vendo como as coisas acabam indo de mal a pior. É bem complicado, bem polêmico, e claro, aqui nos Notícias Comentadas nós estamos aí para levantar essas questões. Aliás, essa vai ser uma pergunta que dificilmente nas entrevistas nós não conseguiremos deixar de fazer para os candidatos de modo geral, em especial os filiados aí ao partido e militantes do Partido dos Trabalhadores, né? Como fica a questão da volta aí da Marta Suplicy, lembrando, né, que ela, apesar de se declarar anti-bolsonarista, esteve, né, no governo do bolsonarista Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, durante muito tempo, e também os episódios aí de quando deputada ter apoiado o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e várias críticas que ela fez ao próprio Partido dos Trabalhadores, inclusive depois tendo se candidatado à prefeitura de São Paulo pelo então PMDB, né, apoiada aí pelo presidente Michel Temer, né? E, enfim, coisas que a gente fica um tanto quanto chocados de ver e conviver. Mas é isso aí, né, meus caros? Seguindo aqui então com nossas falas, nossas abordagens e tudo mais que precisamos aqui colocar. Estamos acompanhando também o calendário de manifestações, né? Claro que agora Carnaval se aproximando, a gente sabe que muitas coisas acabam ficando aí um pouco de lado, mas evidentemente a luta na Argentina prossegue, né? Não tem um dia aí que a gente não vê as manifestações, no bom sentido do termo, enchendo o saco do atual presidente Milei e mostrando que, ao contrário do que ele pretendia, não ia chegar chegando, né? Simplesmente achando que tudo se resolveria sem o menor problema. E uma outra questão que tem se falado muito, principalmente aí também nas redes sociais e alguns
jornais que eu tenho acompanhado é a questão de como as eleições para prefeito nesse ano vão marcar esse duelo, né? Lula versus Bolsonaro. E uma questão interessante que ainda se levanta é até onde, né, ou até quanto o Bolsonaro ainda é uma figura expressiva e até quanto, né, será que não estamos hipervalorizando algo que já não tem todo esse caráter, essa relevância, essa importância num Brasil aí tumultuado, porém já com outras caras, né, e características que já não mais tanto quanto as da herança bolsonarista. Bom, como eu disse, são questões polêmicas, né, a serem conversadas, levantadas. Por essas e outras, temos aí sempre nossa programação diária, né? As entrevistas, queremos sempre ouvir a população, especialistas, professores, a intelectualidade brasileira de modo geral aí, né? Voltada às mesmas ideias, aos mesmos paradigmas que defendemos aqui no podcast Mesa de Debates, para justamente pensar e, entre aspas, entender, se é que é possível entender, esse complexo país e esse complexo mundo que nós vivemos. Muito obrigado aí a todos, boa noite e tchau.